E aí, pessoal do Randolfo, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Bastante. Eu vi que vocês ficaram com algumas dúvidas na resolução da lista sobre ligações químicas, e que alguns de vocês ainda não tiveram tempo de assistir a aula do Centro de Mídia, ou talvez que ela ainda não esteja satisfatória, como eu queria tratar com vocês. Eu vou fazer uma aulinha aqui para vocês, tá bom? Relacionada a esse assunto. E ao final dessa aula, se ainda restar alguma dúvida, alguma coisa, peço que vocês me procurem pelo Classroom, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui minha apresentação e a gente começa essa aula. Lembrando que eu quero marcar com vocês também algum dia ao vivo aí para a gente tirar dúvidas, tá bom? Por enquanto, vamos aqui. O tema então dessa aula é ligações químicas, tá? Vou fazer a correção de um dos exercícios que estavam na lista lá, que há um probleminha conceitual naquele exercício, na interpretação de vocês. Nós vamos tentar corrigir isso daí e entender um pouquinho melhor esse assunto. E eu vou dar algumas explicações também, além daquilo que a gente já tem lá. No final disso, eu vou deixar esse slide disponível para vocês consultarem, tá bom? E se surgir qualquer dúvida, é só me procurar. Primeiro, quando a gente fala de ligações químicas, a gente está falando da formação de diversas substâncias que existem no nosso planeta e no nosso universo, tá bom? A maioria das coisas que existem por meio de ligações químicas. Nós temos aqui a tabela periódica, onde são representados os elementos químicos conhecidos até então. Temos aqui, por exemplo, o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio, e outros elementos aqui mais conhecidos, como carbono, nitrogênio, oxigênio, o próprio flúor. Esses daí são elementos, tá bom? Eles formam outros compostos quando se unem por ligações químicas. Alguns deles não se unem por ligação química e existem como elementos isolados mesmo, como é o caso desses roxinhos aqui, ó, que são os gases nobres, tá bom? E é sobre ele que a gente constrói um modelo aí de estabilidade de elétrons. Esses gases nobres, eles são muito especiais, tá? Alguns deles talvez vocês conheçam aí, por exemplo, do xenônio, da lâmpada de xenon. Quem gosta de carro vai saber do que eu estou falando. O neônio, das lâmpadas de neon. Tem diversas aplicações. Mas o mais intrigante sobre esses gases aí, chamados gases nobres, dessa fileirinha aqui dos roxos, é que eles apresentam um comportamento diferente da maioria dos outros elementos. Os outros elementos, eles precisam se unir a alguém, eles raramente estão na natureza sozinhos, exceto em situações extremas mesmo. Eles precisam se unir a alguém para alcançar a estabilidade, para eles ficarem bem, ficarem ali estáveis, tranquilinhos. Esses gases nobres, eles são diferentes, porque eles não precisam se unir a ninguém para se manter estável. A gente acha muito desses gases nobres na natureza isolados, tá bom? Até a década de 1960, se acreditava que eles realmente não se uniam a ninguém. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Há alguns casos que eles se unem sim, mas eles alcançam a estabilidade sozinhos. Deve ter um modelo que explique isso daí, e é isso que a gente vai trabalhar. Se eles alcançam a estabilidade, a gente já sabe que isso está ligado ali aos elétrons, tá bom? Todos esses elementos, eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons estão ao centro desses elementos, junto com os nêutrons, e na parte mais externa, em volta desse prótons e nêutrons, no modelo mais simples, estão aí os elétrons. E eles são responsáveis pelas ligações químicas e pela estabilidade do átomo, tá bom? Nesses gases nobres, o que a gente sabe hoje em dia? Que eles têm uma característica muito especial envolvendo essa sua camada de elétrons, tá bom? Quando eles alcançam a estabilidade, a gente vai ver em outro slide aqui, é porque eles se comportam de determinada maneira e sempre envolvendo os elétrons, tá? Eu até tinha colocado uma pergunta lá nas questões, no formulário, se o caso do acidente de Fukushima
tinha a ver com ligações químicas, e alguns responderam que sim. Eu sei, foi pegadinha, tá bom? Aquele caso lá é um outro caso, eu vou falar com vocês mais adiante, não diz respeito à ligação química, aquilo é um outro assunto, tá? Mas nós temos diversos exemplos no nosso dia a dia que envolvem ligações químicas, como nós vamos ver. Na natureza, então, a maioria dos átomos estão ligados a alguém para alcançar estabilidade, menos os gases nobres, que são os diferentões da turma. Tá bom? Vamos dar uma analisada aqui na estrutura desses gases nobres, na representação dessa estrutura, para a gente tentar entender por que eles não precisam de ninguém para alcançar estabilidade. Ou quase isso. O hélio, um desses gases nobres, o primeiro aqui da fila, se a gente olhar, nós temos aqui ao centro desse átomo o núcleo do hélio, carga positiva, nós chamamos de próton, tá bom? Nesse núcleo, ao redor desse núcleo, melhor dizendo, nós temos uma única camada, olha. Contém duas bolinhas aqui representando 2 elétrons. Então, guarde isso. O átomo de hélio contém sua única camada, ele só tem uma, 2 elétrons, tá bom? Esse é um modelo aqui bastante básico de explicação da eletrosfera, mas que vai nos servir muito, tá bom? Outras informações que a gente pode encontrar, essa daqui é a representação um pouquinho mais moderna da tabela periódica, mais didática. Nós temos aqui, ó, número 2, que é o número de prótons, o número atômico desse átomo de hélio. A representação aqui do elemento, do nome do elemento, massa atômica, mas isso não interessa muito para a gente agora, tá? A gente vai ver isso mais para frente. O que interessa é que ele tem 2 elétrons na sua única camada ao redor desse núcleo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em um outro átomo desses gases nobres, o de neônio. Olha, ele tem 2 camadas. A que interessa para a gente nesse momento não é a camada mais perto do núcleo, mais próxima ao núcleo, é a camada mais externa. Então vamos contar aqui, eu vou partir desse daqui, que está embaixo do O, do neônio, e vou contar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele tem 8 elétrons na sua última camada. Diferente do de hélio, que só tem uma camada, e portanto é uma exceção, só tem 2 elétrons na sua última camada, que é a sua única. Esse tem 8. Vamos contar o próximo, de argônio. Começar aqui embaixo do G, aqui nessa bolinha, sempre contando a mais externa. Estou preocupado com a última camada, a mais longe do núcleo. Então vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Então esse também tem 8 elétrons na sua última camada? Tem. Vamos contar o do criptônio. Vou partir aqui embaixo do T, para marcar aqui como referência. Última camada também, não estou preocupado com as mais internas, que era mais longe do núcleo de criptônio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Surgiu um padrão, né? Na última camada, estamos falando daqueles gases especiais, daqueles gases ali que são diferentes de toda a turma do restante dos elementos, daquela tabelinha, daquela seção roxinha da tabela aqui, ó. Lembrando que essas cores não são padrão, tá? Então, em tabelas diferentes, pode aparecer cores diferentes, mas a informação vai ser a mesma. Do xenônio aqui fica um pouquinho mais difícil de contar, mas vamos olhar a última camada, ó, embaixo do O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. E do randônio, obviamente, seguindo essa lógica, 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não poderia ser diferente. Então quer dizer que esses átomos aí desses gases nobres, que têm essa estabilidade aí bem falada, né, bastante notificada, eles têm ou 2 elétrons na sua camada, caso seja o hélio, na sua última camada, ou tem 8 elétrons? Então parece ser um bom modelo para explicar a estabilidade. Poderíamos dizer assim, então, que um átomo vai ser estável quando, lembrando que na química sempre há exceções, nós não vamos tratar dela esse ano, mas existem sim exceções. Então, nesse caso, eu tenho que um átomo vai ser estável
se ele tiver 2 elétrons na sua camada, última camada caso seja a sua única camada, ou se ele tiver 8 elétrons na sua última camada, caso ele tenha mais de uma camada eletrônica. Isso é interessante. Então, aqui é um resuminho para vocês. Depois vocês podem guardar isso daqui como material de estudo. No Hélio, 2 elétrons e no restante 8 elétrons na última camada. A gente chama essa camada de camada de valência. Uma outra forma de se referir à última camada. Tá bom? Não se preocupe com esse nome, não. Então, aqui a gente vai chamar isso de regra do octeto. O que é octeto? 8, tá bom? A regra do octeto, nós não vamos levar em conta aqui para a nomenclatura regra do octeto esse 2, porque ele é o único que aparece, tá? Mas na definição a gente leva. A regra do octeto diz, então, que a maioria dos átomos alcançará estabilidade com 2 elétrons na sua última camada, exclusivamente no caso do hidrogênio e do hélio, que são aqueles que só tem uma camada mesmo, ó, o hidrogênio aqui, o azulzinho, e o hélio, eles estão sozinhos lá em cima porque eles só têm uma camada. Ou 8 elétrons, alcançará estabilidade com 8 elétrons no caso dos demais elementos. Tá, mas se os gases nobres conseguem fazer isso sozinhos, sem precisar de outro elemento, então, obviamente, os outros elementos vão fazer isso também, vão ficar com 8 elétrons, ou com 2, mas eles terão que fazer ligações químicas, tá bom? E a gente vai aprender o que é isso daí, como funciona, porque é muito importante para nós, tá bom? É a matéria desse bimestre agora, e eu vou tentar, sempre que possível, gravar uma aula para vocês, porque eu não estou vendo muito resultado nas aulas que a gente está tendo das outras plataformas, não que vocês devam deixar de assistir, mas sempre, na medida do possível, eu vou gravar uma aula para vocês, tá bom? Ok. Como e por que ocorre uma ligação química? O porquê a gente já viu. Ocorre ligação química porque eles precisam alcançar a estabilidade. Isso é feito por meio da regra do octeto, não que o elétron obedeça a regra, mas é uma coisa natural que acontece, que eles precisam ter 8 elétrons na sua última camada, ou 2 no caso daqueles que apresentam uma única camada. Tá bom? Uma ligação química existe, então, quando os elétrons de diferentes átomos, e olha, eu não estou falando de diferentes elementos, estou falando de diferentes átomos, porque átomos do mesmo elemento às vezes fazem ligação química também, entre si, inclusive, ok? Então, uma ligação química existe quando os elétrons de diferentes átomos se unem quimicamente, então a gente chama de ligação química, tá? Está acontecendo uma interação entre os elétrons ali daquele átomo e uma interação química, tá? A alteração ali na matéria quando isso acontece. Quando eles se unem quimicamente, formando então uma nova substância, tá? Diferente dos átomos separados, elas apresentam características diferentes dos átomos se eles estivessem isolados, tá? Ocorre naturalmente, então não é algo forçado. Se a gente deixar um átomo instável em contato com outro átomo instável, naturalmente eles vão unir os elétrons. Lembra que os prótons não participam das ligações químicas, tá? Participam como influência ali sobre isso, sobre a atração, no caso das ligações covalentes, mas não há ligações de prótons, há ligações sempre de elétrons nas ligações químicas, tá? Ocorre naturalmente porque os átomos precisam se tornar estáveis, tá? Alguns professores vão falar aí, os átomos querem se tornar estáveis. Não, eles não querem nada. Eles vão se tornar estáveis porque a tendência da natureza é essa, a estabilidade, tá bom? Nada instável fica certo por muito tempo. Precisa de uma estabilidade ali, inclusive entre os átomos. Em uma ligação química, então, as ligações sempre vão ocorrer na camada eletrônica mais longe possível, mais distante possível do núcleo, tá? Então, vocês viram aqui que eu falei sempre da última camada. Isso tem um porquê. Quanto mais próximo eu estou do núcleo, maior a atração que esse núcleo tem sobre os elétrons. Entende? Então, se eu estou muito próximo do meu núcleo, ele está puxando para ele com toda a força que ele tem, aquele elétron próximo dele. Tá? Então, eu preciso, para as ligações químicas ocorrerem, elas precisam estar mais distante e, portanto, sob menor influência do núcleo. Ok? Então, elas conseguem se ligar com outros elementos e fazer as ligações químicas que formam as substâncias. Mas elas precisam ser a última camada. Por quê?
é a camada de menor influência, que sofre menor influência do núcleo, tá bom? Voltando então aqui à nossa apresentação, vamos prosseguir. Ok, então, se a gente for esquecer tudo, se vocês forem esquecer tudo que eu falei nessa aula, tudo que vocês já viram, por favor, não esqueçam isso, tá bom? Que as ligações ocorrem com elétrons, não com prótons, portanto, aquele negócio lá, aquela pegadinha que eu coloquei em uma das alternativas, como alternativa incorreta, da questão de Fukushima lá, Fukushima tem a ver com prótons, tá? É o que a gente chama de fissão nuclear, é outro assunto, envolve prótons e não elétrons. Portanto, o acidente de Fukushima não tem nada a ver com ligação química, tá bom? Ok. Então, se vocês forem esquecer tudo, não se esqueçam disso, tá? Essas informações aí são de vital importância para o entendimento de muitos fenômenos que ocorrem na química. Ligações sempre ocorrem entre elétrons. Na tabela periódica, vocês não estão muito acostumados com tabela periódica, então eu vou dar um esboçozinho aqui para vocês de como funciona. Nós temos sempre essa representação aqui completa. Tem uma esmiuçada aqui para ficar mais fácil de entender. Na tabela, nós temos 3 principais grupos, tá bom? Todos esses daqui, ó. Menos o hidrogênio, menos esse que está aqui em cima sozinho, que ele não pertence a ninguém. Todos esses em verde são chamados de metais, tá? Esses daqui também são metais, mas são outra classe de metais que eu não vou falar agora para vocês, mas considere tudo metais, todos esses em verde. Essa região aqui, entre o verde e o amarelo, a gente chama de semimetais ou ametais, ou não metais, tá bom? Desculpa, a gente chama de semimetais. Eles não são metais e não são ametais, eles estão ali entre os dois. Tem, por exemplo, o silício, que ele é muito usado na fabricação de placas eletrônicas. Ele é um semimetal, tá bom? E nessa parte amarelinha aqui a gente tem os ametais ou não metais. Eles são prioritariamente gases, tá? Eles não são metais. Eles não apresentam comportamento de metais. Lembrando que metal não é só aquele que tem uma característica brilhante, como a gente vê o ferro. É uma característica química ser metal, tá bom? Tem a ver com a estrutura deles ali. Mais pra frente a gente fala disso. Então nós temos aqui esses não metais. E um quarto grupo aqui seria os gases nobres que a gente já viu, tá bom? Mas, como eles não costumam fazer ligações, vamos nos preocupar, usar eles apenas como modelo e nos preocupar com os metais e os não metais. Tá bom? Aí a gente tem um exemplo que a gente conhece bastante, o sal de cozinha. Com os cristais um pouquinho grossos aí, né? Mas é sal de cozinha. O cloreto de sódio, ele é formado por 2 elementos. O sódio e o cloro, tá? Não nessa forma de sódio e cloro, obviamente. Eles são unidos, esses 2 elementos, por meio de ligações químicas. Para entender por que essa ligação ocorre e por que o sódio, tão diferente do cloro, se une, a gente vai avançar um pouquinho, tá bom? Lembrando que o sódio é um metal, ele está aqui, ó, terceiro período, aqui é o primeiro aqui, ó, desse terceiro período. E o cloro está aqui também no terceiro período. A gente poderia voltar aqui, ó. Sódio, que é o Na, e cloro, que é o Cl. Eles são bem diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Um é metal, o outro não é. Eles se unem e formam esse cristal aqui. Esse cristal não tem cara de metal e esse cristal não tem cara de gás. Que interessante, né? Forma então uma nova substância quando há interação química entre esses compostos aí, entre esses elementos, por meio de ligação química. Ok. Então aqui eu fiz a marcação de onde fica cada um deles, para a gente ter uma ideia. O sódio metálico é um produto bastante perigoso. Se a gente comer, a gente morre. Ele é bastante reativo, então ele não pode entrar em contato com a água, que ele reage violentamente, pega fogo, explode quando entra em contato com a água. Ele tem que ser mantido embaixo de óleo para evitar que ele reaja com a água do ar. Bom, já o cloro ele raramente está na forma de isolada de cloro, tá? Mas se a gente contraste,
seria mais parecido com isso, um gás verde, tá? Na maioria das vezes ele está na forma molecular de Cl2, duas moléculas de cloro. Ok, então elementos bem diferentes se unindo aí para formar um novo composto. Isso não ocorre magicamente, não é mágica, é química, tá bom? Eles se unem porque é vantajoso quimicamente, lembrando daquele modelo de estabilidade que eles precisam alcançar. É aquele caso, o cloro sozinho é instável, o sódio sozinho é instável. Então eles dão a mãozinha e falam, vamos juntos que nós vamos alcançar a estabilidade. É o que a gente está precisando fazer agora, nessas aulas aí à distância. Vamos juntos que a gente alcança a estabilidade, tá bom? Eu vou dar uma pausinha aqui só para voltar naquela questão 1 do nosso formulário, que diz assim: as ligações químicas são responsáveis pela formação de diversas substâncias que utilizamos no dia a dia. Uma ligação química ocorre quando um ou mais átomos de elementos diferentes ou de um mesmo elemento químico se unem quimicamente através da perda ou ganho de elétrons, que é o caso de um tipo de ligação, ligação iônica, que a gente vai ver, ou do compartilhamento de elétrons, que é o caso da ligação covalente, que a gente vai ver, que formam aí as moléculas, ou ainda por meio de outros tipos de ligações, como a ligação metálica, que é um modelo também explicativo de ligação que existe aí disponível para nós estudarmos e compreendermos. Das afirmações abaixo, ou seja, aquelas que estão listadas aqui, 3 estão corretas e uma incorreta. Indica a alternativa que não define esses conceitos, ou seja, que está incorreta. Então, a primeira aqui. Ligação iônica ocorre entre elementos químicos metais e não metais. É isso. Essa alternativa está correta. Então, não é ela. Por quê? As ligações químicas do tipo ligação iônica, elas ocorrem entre os metais, aqueles que estão do lado verdinho, e os ametais, aqueles do lado laranja ali, dessa nossa representação. Laranja, amarelo. Tá bom? Aqui é a segunda. A quebra de uma ligação química pode resultar em um desastre nuclear, como ocorrido em Fukushima. O que eu esperava aqui é que vocês pesquisassem sobre esse acidente e tal, que é um assunto interessante, mas ele envolve um outro conceito, que não é ligação química. O acidente de Fukushima tem a ver com prótons, com o centro dos átomos se quebrando, tá bom? Então ali não é ligação química, a gente chama de fissão nuclear. Separação do núcleo, que libera aquela energia toda que destrói toda uma cidade, como é o caso das bombas nucleares, dos acidentes nucleares, de usinas, tá bom? Do tipo fissão nuclear. Essa daí está incorreta. E aqui, prosseguindo para as outras que estão corretas, na natureza, raramente um átomo de um elemento encontra-se isolado, isso é verdade. A maior parte das substâncias que conhecemos existe graças às ligações químicas. Super verdade. Em uma ligação covalente, não há perda ou ganho de elétrons. Os elétrons da molécula, que ocorre apenas o compartilhamento, tá bom? Entre os átomos da molécula. Eles compartilham. A gente vai ver esse assunto. Mas vocês não precisavam saber disso para responder essa questão. Era só pesquisar sobre o acidente de Fukushima e qual conceito envolvia. Vocês veriam que não era ligação química. Então, portanto, essa daí está incorreta, está fora de contexto. Beleza? Mas legal que vocês responderam. Obrigado por ter aos que responderam lá o formulário. Já aproveita e acho que está aberto ainda. Pode corrigir. Tá. Vamos aqui voltar. Antes de prosseguir, recapitular os conceitos que a gente viu. O que é a regra do octeto? Respondeu? Então, aquela regrinha que precisa ter 8 elétrons na última camada, na maioria dos casos, para alcançar a estabilidade. Tem uma piadinha química aqui, que eu não sei porque eu coloquei, mas tá aí. Nesse caso aqui, ele fala assim, você sabia, sódio, que o seu núcleo continua com 11 prótons, mas sua eletrosfera agora tem 10 elétrons? Ele está aqui ressaltando que quando o sódio se uniu com o cloro, não aconteceu mudança do núcleo. Voltando naquela questão de Fukushima, que lá aconteceu. Aqui não. Na ligação química, o núcleo continua a mesma coisa. 2 núcleos sem alteração. O que altera são os elétrons. Então ele fala aqui, ó, mas sua eletrosfera, ou seja, o lugar onde os elétrons estão, foi alterada. Agora está com 10 elétrons ao invés de 11, como era originalmente. Ele fala, isso provocou um desequilíbrio de cargas, pois você ficou com carga positiva. Logo, você não terá mais um átomo de sódio, e sim um íon positivo. Ou seja, eu não vou chamar, quando há ligação química,
Eu não posso mais chamar o elemento pelo nome dele. Agora, no caso do sódio, se ele se ligou com cloro, eu chamo ele de íon sódio. E o cloro de íon cloro, o íon na frente, a palavra íon. Porque eu estou dizendo que houve alteração ali na eletrosfera. Tá? Ele perdeu elétrons ou ganhou elétrons, ou compartilhou elétrons, dependendo do tipo de ligação. Tá? Tá bom. Como que eu faço, professor? Você falou aí de camadas eletrônicas, de quantos elétrons tem em cada camada. Tem algum jeito de eu definir isso ou eu tenho que decorar? Essa é a boa notícia. Uma sacada muito boa. A gente não tem que decorar nada. Tá bom? A gente descobre quantos elétrons tem em cada camada, compreendendo essas camadas e sabendo caçar elétrons. Tá? Vou ensinar isso para vocês agora. E o método que a gente vai usar chama de diagrama de Linus-Pauling e o conceito de camadas de valência, de última camada. Vamos estreitar aqui um pouquinho esse tema, tá? Se a gente olhar na tabela periódica, vou voltar aqui, pode ser essa daqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Sendo que esses dois últimos aqui fazem parte do sexto e do sétimo período, eles só foram arrancados aqui. Se vocês observarem, tem um intervalo aqui, ó, de 57 a 71 e de 89 a 103. Eles foram arrancados dali por não caberem naquele lugar, tá? A tabela ficaria muito extensa se eles fossem colocados ali. Mas temos 7 períodos. Cada período desse corresponde a uma camada eletrônica. Um daqueles círculozinhos de camadas eletrônicas aqui, ó. Tá bom? Então, no caso do hélio aqui, ele está aqui nesse primeiro período. Ele só tem uma camada eletrônica. Quem está no segundo período só tem 2 camadas eletrônicas, assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. A cada camada dessa, para ficar mais fácil da gente se referir a elas, a gente vai dar uma letra. Começando pela letra K, tá bom? Isso é a regra. K, L, M, N, O, P e Q. Poderia ser qualquer outra letra, mas foi assim que foi definida essas camadas historicamente, tá bom? Cada uma dessas é uma camada lá da tabela periódica, um nível, um período, tá? Esses níveis de energia, eles dizem o quanto essa camada está longe do núcleo, ou seja, qual o poder de atração do núcleo atômico sobre essas camadas, consequentemente dos elétrons que estão nela. Tá? Então, quanto maior a camada, mais longe ela está do núcleo. Camada 1 está bem pertinho do núcleo, camada 2 está mais distante, mais distante, mais distante, assim por diante. Tá? E cada nível desse admite subníveis, ou seja, partições do nível ali. Tá? Pode ter o subnível S, P, D ou F aqui pra gente, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho no diagrama de Pauling, como que eu monto esse diagrama? Faço 7 fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E em cada um desses primeiros números eu coloco a letra S, que é do primeiro aqui subnível. Então, 1, subnível S. 2, subnível S. 3, subnível S. 4, subnível S. Perceba que todo mundo dessa primeira fileira é subnível S. Tá? Aí eu monto a segunda fileira. Ó, se a gente começar a perceber aqui, ó, no subnível 1, no nível 1, só temos um aqui, ó. No nível 2, nós temos o 2 com 2 subníveis, o subnível S e P. No 3, nós temos 3 subníveis. No 4, 4 subníveis. No 5, teríamos 5 subníveis se a tabela estivesse completa, mas não está, porque no ensino médio a gente usa assim. Tá bom? Mas só para vocês começarem a pensar em como está organizado isso daqui. O segundo subnível, então, a gente vai preencher aqui, ó, 2P, 3P, 4P, pam, pam, pam. Tá bom? Se vocês quiserem depois copiar esse diagrama, para vocês terem isso em mente, é legal, mas é facinho de construir. Se vocês quiserem, pode construir inteiro, assim, ó. O 6 vem até aqui embaixo, o 4, em cada fileira vai ter tanto que tiver de número aqui. Por exemplo, no 3 tem 3, o 4 tem 4, o 5 deveria ter 5, o 6 deveria ter 6 e o 7 deveria ter 7. Seria bem grandão esse diagrama. Então, se construir assim também não tem problema, vai ser útil da mesma forma, tá? E aí, nós temos que cada subnível desse comporta um número máximo de elétrons. O subnível S é aquele menorzinho, o mais próximo do núcleo, aquele único que o hélio tem. Então, ele só comporta 2 elétrons,
tá bom? No subnível S, vai ser igual para todos os outros, porque se a gente reparar, todos os átomos têm o subnível S. Ó, no hélio, ele é o único subnível do... Ele é o único nível e subnível aqui do hélio. No caso do neônio, ele também tem o subnível S, olha. Beleza? Cada um deles tem todos os subníveis. A gente vai entrar nesse assunto de subníveis mais para frente. Mas agora basta lembrar isso, que eles são aqui cumulativos, tá bom? No subnível D, com nível 3 aqui, cabem no máximo 10 elétrons, no 4F, máximo 14, no F em geral, 14, tá bom? Então aqui cada um deles vai aumentar de 4 em 4, olha. No primeira fileira aqui cabem 2 elétrons, segunda fileira cabem mais 4 além dos que já tinham, então aqui 6. Na terceira fileira mais 4, então 10. E na quarta fileira aqui mais 4, então 14. E a leitura não funciona assim em colunas, tá? A gente tem que seguir a orientação das setas. Então a gente começa aqui no 1S com essa orientação da seta. Acabou aqui, a gente volta para cá para continuar contando elétrons. Terminou aqui, a gente volta para o 2P, vai até o 3S2 e vai fazendo nesse sentido das setas sempre, tá bom? A gente já vai entender mais ou menos como funciona. Essas camadas aqui, como eu disse, estão na tabela periódica. Vamos voltar ao caso do sódio e do cloro para a gente tentar entender melhor. O sódio, ele é ali o elemento Na, nátrium, tem um número atômico 11 e está no terceiro período. O que importa para a gente aqui é o número atômico. Número atômico é sempre o número de prótons que um elemento tem. Mas, se o elemento não tiver reagido com ninguém ainda, então ele é o mesmo número de elétrons, tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons se ele estiver neutro, se ele não tiver reagido com ninguém. E o cloro aqui é o número atômico 17, tá? Ou seja, tem 17 prótons no seu núcleo e, consequentemente, como não reagiu com ninguém, também tem a mesma quantidade de elétrons. Beleza. Vamos lá, então, contar isso daqui. Essa explicaçãozinha que eu dei sobre a questão dele ser eletronicamente neutro e ter a mesma carga de prótons e elétrons, tá aqui. Vocês vão ter esse slide depois. Vamos seguir os elétrons do sódio. Sódio, então, 11 elétrons, né? Lembrando que isso daqui é o número de prótons, mas que a gente compreende que são iguais aos números de elétrons. Beleza. Vamos contar. Nós precisamos colocar 11 elétrons aí contando na tabelinha. Vamos começar pelo 1S. A gente lembra que o S cabe 2, né? Então aqui, 1S, 2. Pronto. Preenchi o nível 1 e o subnível S. 1S, 2. Volto a setinha. 2S. Lembro que o subnível S cabe em 2 elétrons. Então, 2S, 2. Opa, já preenchi 4 elétrons aí. Preciso enfiar mais 7 elétrons. Beleza? Terminei aqui a setinha, volto para os 2P. Então aqui, a gente lembra que o 2P cabe 6 elétrons. No P em geral cabe 6, né? Então aqui, 2P6. Nós temos um total de 10 elétrons. Eu preciso colocar 11 aí na distribuição para eu saber qual é a minha camada, quais são as minhas camadas. Então aí, eu só preciso de mais um elétron para chegar no 11. Embora o subnível S caibam 2 elétrons, eu só vou colocar 1, que é o que falta ali e o que acontece na natureza. Então, 3S1. Observe o seguinte. Se a gente for contar aí por nível de energia, a gente tem 2 elétrons no primeiro nível, certo? 8 elétrons no segundo nível. Como assim? Somando os subníveis P e S, eles podem ser somados, nós temos 8. E no terceiro nível, a gente só tem um elétron. Mas qual é a história mesmo da camada de valência? A regra do octeto estabelece que a maioria dos átomos alcançará a estabilidade com 2 ou 8 elétrons. 8 no caso da maioria. Então, aquele 1 elétron não pode ficar ali sozinho, não. Ele tem que dar um jeito de vazar daí. Tá bom? Agora vamos ver o cloro, então. Do cloro, a mesma situação. Nós vamos ver aqui, ele tem 17 elétrons aí para ser contados. Então, vamos começar lá no 1. 1S, 2, porque cabem 2 elétrons lá no
nível S, subnível S. Acabou um, vamos voltar para o sentido da seta. 2S, 2. Já temos 4 aí. Acabou a setinha, volto no sentido da seta. 2P, 6. Já temos 10. Falta 7 ainda. 2P6, 3S, 2, porque no S sempre cabem 2 elétrons. Já temos aí 12. Quanto falta? 5. A gente volta no sentido da seta. 3P, 5. Cabem 6 aí no P, não é? Mas eu não preciso de 6, eu preciso de 5. Então eu vou colocar a quantidade que o átomo precisa aí para completar a sua configuração eletrônica natural aí, sem reação química ainda. Beleza, quantos átomos está aí na última camada? Vamos contar camada por camada, vai. Na camada 1, subnível S, temos 2. Na camada 2, com a soma do subnível S e P, nós temos 8 elétrons. E na camada 3, com os subníveis S e P, nós temos 7. Qual é a história mesmo dos 8 elétrons? Precisa de 8 elétrons para alcançar a estabilidade. Então, vamos fazer um bem bolado. O sódio está faltando 1. Aliás, o sódio tem 1 sobrando e o cloro falta 1 para completar. O que a gente poderia fazer? Ah, já sacou, né? O sódio dá o que ele tem sobrando, já que ele não quer, vamos falar assim, para o cloro. Já que ele não precisa daquele elétron, está estável. Está estável, ele precisa se livrar dele. Então, ele vai naturalmente procurar o cloro para uma ligação química, tá bom? Isso acontece porque temos na natureza contato do cloro, se ele estiver em estado elementar, com sódio. Em algum momento vai ocorrer e eles vão reagir, tá bom? Quimicamente, por meio de ligação química. Ok. Era isso que eu tinha para falar hoje. Vocês entenderam aí o diagrama de Pauli, qualquer coisa pode me perguntar. E principalmente, ficou aí pra gente por que os átomos fazem ligações químicas, tá? Se você não é um gás nobre, faça ligação química. Pode anotar essa daí que é boa pro vestibular, tá bom? É legal, pessoal. Então eu vou passar mais uma listinha para vocês nesse sentido, tá? Na semana que vem eu vou continuar esse assunto com vocês. Peço que vocês estudem com muito carinho, não é um assunto complicado, muito mais fácil do que a gente viu no outro semestre, no outro bimestre. Lembrando que no outro bimestre a gente estava um pouquinho mais distante, agora conseguimos ajeitar as coisas, estamos um pouquinho mais próximos, tá bom? Aprendi a usar bastante coisa também, vocês aprenderam a usar as novas tecnologias aí, as novas plataformas, e vamos que vamos, tá? Surgindo alguma dúvida, estou sempre à disposição. Agora, não mais pelo e-mail, tá? Vocês falem comigo pelo Classroom. Pode colocar nos comentários, chat lá do Classroom, tá bom? Porque a gente precisa que isso tudo fique registrado. Sempre que eu coloco uma atividade, eu conto ela como avaliativa. Mas algumas até colocam assim, atividade avaliativa para lembrar. Por quê? Tudo que nós fizermos agora, tudo que nós fizermos, servirá para sustentar a nossa atuação, a sua participação e, consequentemente, levar você a uma outra série ou a finalizar o ano, tá bom? Tudo que a gente faz tem que ser muito bem documentado, para vocês não precisarem repor depois, e principalmente, para vocês não perderem esse ano, tá? Podem ficar tranquilos, tá tudo caminhando, tudo dentro da legalidade aqui. Nós estamos comprovando o que vocês estão fazendo, fechando notas de acordo com o que vocês estão participando, e vai dar tudo certo no final, galerinha. Tá bom? Abraço, Prof. Marcos aqui. Qualquer coisa, só me procurar. Fui!